Pai, te damos graças. Bendizemos pela tua presença nesse lugar, Senhor. Oramos a ti, Espírito Santo, para que venha trazer, Senhor, a revelação da tua palavra, para que corações estejam sensíveis, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, e permitir que essa palavra faça mudanças no seu interior. A tua graça, o teu favor, o teu amor tem nos alcançado, mas nós precisamos ter atitudes diferentes, alinhadas com a tua vontade, Senhor, para usufruir do teu melhor, para tomar posse de todas as promessas que você fez para cada um de nós, pelo sacrifício de Cristo, que nos permitiu a liberdade, a absolvição dos nossos pecados. E é por isso que nós estamos aqui, com o nosso coração cheio de uma expectativa, Senhor, naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, porque assim tu és, o Deus Todo-Poderoso, ao qual nós servimos e adoramos, em espírito e em verdade. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Boa tarde a todos. Que momento bom, que momento maravilhoso é começarmos o culto adorando ao Senhor. Você pode sentar. Louvor, obrigado. Muito bom começar uma tarde dessa de domingo louvando, adorando ao Senhor, preparando o nosso coração para a semente da palavra. Sabe, irmãos, e nesse mês de fevereiro nós estamos tratando de temas relativos à família, porque famílias ela tem sido muito atacada nesses últimos anos, desde quando Jesus ou Deus criou a família ela tem sido atacada por Satanás, porque é um objetivo dele destruir, objetivo dele causar dano à família. E sabe, irmãos, que nós precisamos estar alerta para que possamos ouvir aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da família, diz a respeito de nós mesmos como pessoas, como seres humanos, como cristãos que nós somos, porque existe uma maneira de ser. E talvez cada um de nós temos a nossa maneira de viver. Mas sabe que quando nós conhecemos a Cristo, nós vamos procurar a descobrir essa nova maneira de ser, porque a minha maneira de ser talvez não seja a perfeita, talvez não seja a mais correta. Então nós precisamos estar com o nosso coração aberto, com as nossas vontades sensíveis à mudança, à transformação, porque o poder que há na palavra de Deus, ela vai caracterizar isso dentro de nós. O nosso homem interior, ele grita por um socorro, para que nós nos moldemos à vontade de Deus e aquilo que Ele deseja, e aquilo que Cristo conquistou, já foi feito para cada um de nós. Então nós precisamos largar as armas da resistência e abrir o nosso coração para buscar em Deus o que Ele tem de melhor para nós. E você não pode ser o culpado do seu crescimento não acontecer. A Bíblia fala em meninos e a Bíblia fala em maduros. Existe um tempo de meninice, sim, mas também existe o tempo de nós amadurecermos. E agora aquilo que eu tenho ouvido tem chegado ao meu coração, são palavras poderosas, são instruções que não é apenas para ser lançada ao vento, porque é um culto, é um domingo, não. Existe uma finalidade, existe um objetivo, existe algo superior no reino espiritual, que traz a devida importância, a devida graça do Senhor, a devida unção e a presença de Deus nas palavras que são lançadas, para que ela possa trazer transformação para a sua vida. Porque se você entrar aqui e sair do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Não está errado com a palavra, está errado com cada um de nós. Então que nós possamos verdadeiramente
vir para um culto como esse e se desprender das coisas naturais, e se desprender do orgulho, se desprender do rancor, se esvaziar das coisas, que não agrega o amor de Deus. Amém, irmãos? Sabe, quando nós estamos num lugar como esse, acontece algo no reino espiritual. Há uns anos atrás, 2017, se eu não me falho a memória, eu estava com um colega pastor em um determinado restaurante, e saímos desse restaurante mais ou menos à meia-noite. E quando íamos para o nosso carro, eu, Ana e a esposa desse pastor e o pastor, nós fomos assaltados por um rapaz numa motocicleta. E levou o que a gente tinha. Depois nós conseguimos recuperar alguma coisa. E aí ele foi preso, nós conseguimos pegar com a polícia e tudo mais. 4, 5 meses depois, fomos convocados para o júri dele, para a audiência. E nós estávamos ali como as vítimas e ele como réu. Por que eu estou trazendo isso para você? Para que você veja que o que acontece no natural também acontece no espiritual. Você vai entender o que quero dizer. Chegou a hora da audiência, nós entramos, sentamos, no meio a juíza, o promotor, o advogado, e na minha frente estava o delinquente. E ele olhava para mim com um olhar de ódio, com um olhar de vingança, ao ponto de eu me incomodar. E passou alguns minutos, a juíza abriu a sessão e foi falando algumas coisas, e ele não parava de encarar a gente. Até o momento que nós nos levantamos, pedimos licença e pedimos à juíza para tirar aquele rapaz dali, porque nós estávamos nos sentindo ameaçados por ele. Certamente, o que nós íamos falar era uma verdade dos fatos que ocorreram, mas essas verdades incomodavam ele. Sabe, quando nós estamos num culto como esse, quando nós subimos aqui para ministrar a palavra de Deus, nós estamos falando verdades absolutas. Sabe, e o diabo, ele não fica satisfeito. O diabo, ele quer paralisar de alguma coisa, ele quer atrapalhar de alguma forma. Sabe, eu estava orando e estava vendo o louvor cantando, e Deus me mostrou algo muito, não faz parte da ministração, mas eu preciso compartilhar com vocês, porque isso traz crescimento para a nossa vida. E nós vamos daqui a pouco entrar no tema, tá bom? Mas não despreza esse início, tá certo? E eu vi o louvor cantando, louvando ao Senhor, e aquilo me veio, está vendo, filho? Eu os protejo. Todos eles. E eu via como se eles estivessem dentro de uma bolsa. Sabe? De uma grande bolsa. Sendo guardada, protegido. Você entende isso? Não sei se você acredita, mas eu vi e quero compartilhar isso com vocês. Agora acontece somente com o pessoal do louvor? Acontece comigo, acontece com a tua vida, acontece com você que é membro dessa igreja, que não trabalha em nenhum departamento, acontece com aqueles que creem no Senhor e que amam a sua palavra. Amém? Aleluia. Abra comigo aí em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, nós vamos dar início a esse tema tão importante, a importância do perdão na família. O que nós podemos tirar com esse tema para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família nos dias de hoje? Quando nós olhamos os acontecimentos, generalizando, o que nós estamos vendo é famílias sendo desfeitas. Nós estamos vendo famílias sendo dilaceradas, pessoas
se desfazendo daquele voto que outrora fizera na presença do Senhor. E os motivos são diversos. Eu nasci num lar onde nós não éramos religiosos, mas sempre éramos levados à igreja todos os domingos para ouvir a palavra de Deus, mesmo desde pequenininho. E quando se falava em casamento, eu sempre ouvia de minha mãe e meu pai dizer: quem casa, se casa para sempre. Eu nasci com essa verdade dentro de mim. Sabe, um casamento ele pode ser destruído por muitas coisas. Mas eu entendo, se houver amadurecimento, se houver sensibilidade, se houver entrega de si mesmo, sem olhar onde está a razão, mas olhar onde está o sentimento, o verdadeiro sentimento, olhar para os primeiros começos, eu creio que algo pode mudar na vida de uma família. Eu presenciei muitas pessoas se separando ultimamente. São decisões. São motivos que, sinceramente, são tratáveis. Agora, muitas vezes as pessoas não querem se desprender das suas razões, porque acham que tem, e cada um tem a sua, e não querem entrar naquilo que a palavra ensina, que orienta e que traz luz para qualquer tipo de problema. Então, a falta de perdão tem sido justamente um causador de uma destruição dentro de muitos lares. Estamos falando de lares porque nós estamos falando dentro do contexto familiar, mas também se aplica para a nossa vida individual também. E por isso que eu quis que você abrisse aí logo nesse texto, logo de cara, propositalmente, em Lucas capítulo 23 e 34. A versão que eu estou usando aqui vai ser a NVI. E esse texto começa: Jesus disse. Quem disse? Quem é Jesus para você? Essa palavra, ela tem crédito, ela carece, ela precisa ser creditada a alguma coisa, porque veio de Jesus. Sim, é uma verdade. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas deles, lançando sortes. Mas a parte A desse versículo, ele diz tanta coisa para a gente, que eu poderia ministrar meu tempo aqui, só nesse primeiro versículo, nessa parte desse versículo. Porque se você imaginar e ver quando foi que Jesus disse isso, ele estava no centro, no ápice da tribulação, de uma situação grandiosa, de uma situação que ele tinha tudo para agir com a razão. Não sei se você já foi vítima de alguém que te insulta, que te distrata. O teu sentimento fica como naquela hora? Há um sentimento de revolta, de você querer revidar com as mesmas palavras ou até mais forte do que isso. É o sentimento natural do homem. Mas Jesus aqui, quando ele estava concluindo a sua missão, ele faz esse pedido: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu acredito que isso deixa para nós um grande exemplo, porque é a palavra de Deus que nós estamos ouvindo, é a palavra de Deus que rege a nossa vida, é a palavra de Deus que nos mostra o melhor caminho, e é a palavra de Deus que nos mostra como nós devemos tratar dos nossos, da nossa casa, no nosso trabalho,
onde quer que nós estejamos. Aqui Jesus ele dá o maior exemplo de amor. Porque perdoar não se perdoa sem entender o perdão, e o perdão ele sempre vem atrelado ao amor. Porque primeiro de tudo, Deus já colocou o amor dele dentro de nós. E quando nós estamos falando no amor de Deus, nós estamos falando daquele amor tipo incondicional, que Nilson me dá um tapa e eu não vou revidar um tapa a Nilson, porque ele me bateu. Quando alguém me insulta ou me distrata, nesse amor incondicional, a minha reação tem que ser de forma diferente, porque senão não é o amor de Deus. Então nós necessitamos de olhar para Cristo e trazer as suas instruções e o estilo de vida que Ele quer que nós sejamos aqui na terra e praticá-lo. Porque se isso não for verdadeiro, se isso não for a nossa razão de ser cristão, não adianta ser cristão. Se nós não praticarmos aquilo que Ele tem nos ensinado. Muitas pessoas vão dizer, mas é difícil, é impossível. Não. Muitas pessoas têm níveis de fé diferentes, níveis de conhecimento diferentes, e isso vai trazer para você um empecilho. Mas não quer dizer que você não seja capaz. Quer ser capaz? Olha para a palavra, olha para o autor, olha para aquele que nos fez a sua imagem e semelhança e colocou dentro de nós o amor dele, e apesar de tudo isso, ele disse, rapaz, para que ele não erre, eu vou colocar um ajudador, vou colocar o meu espírito dentro dele para ele não errar. Aí muitas vezes nós estamos ainda saindo da linha. Efésios 4:32. São instruções importantes, irmão, para a nossa vida. Porque nós precisamos ouvir a palavra e permitir que essa palavra nos transforme por dentro. Vai acontecer uma transformação do dia para a noite? Não. Essa transformação ela é gradativa. É de acordo com a sua sede e a sua fome. Lá em Efésios diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Então precisamos primeiro conhecer a palavra, mas depois que a palavra é conhecida e está dentro de nós, ela precisa ser obedecida. Porque não é apenas conhecer a palavra. Tem muitas pessoas que é cheio da palavra de Deus, mas não utiliza para nada. Tem muitas pessoas que sabem da Bíblia, de Apocalipse a Gênesis, ou de Gênesis a Apocalipse, mas não usa a palavra para edificar, para aconselhar, para ajudar, para favorecer ninguém. Não é o nosso objetivo. Não fomos feitos por Deus para isso. Mas se nós estamos dentro do reino de Deus, que nós nos apeguemos literalmente à palavra, que nós possamos fazer aquilo que a palavra deseja fazer na nossa vida, a qual ela foi enviada para fazer. Existe um propósito de Deus. A Bíblia ela foi escrita por causa da vontade perfeita de Deus de trazer instruções para a nossa vida, para que nós possamos viver, praticá-la aqui nessa terra. Acho que você vai sair daqui mais crente hoje. E se você abrir o seu coração, eu sei que quando nós estamos falando de perdão, muitas vezes a pessoa já responde para ela mesma, né? Ele não sabe o que foi que eu fui vítima. Não quero saber, não. Ora,
Se aquele que me perdoou não quis saber, e ele me perdoou. A Bíblia diz, se eu não me engano, é em Colossenses, que fala que existia um escrito de dívida e ele foi pago. Deus, na cruz do Calvário, ele rasgou aquele escrito de dívida. Ele destruiu. Ele fez desaparecer. Os meus pecados foram sobre ele naquela cruz, por causa do amor e do perdão. Agora, quem sou eu para não amar e não perdoar? Quem somos nós para não andarmos nesses mesmos passos? Se nós não andarmos nesses mesmos passos, estamos sendo negligentes em algum ponto do Evangelho. Ah, pastor, é muita coisa para a gente fazer. Ninguém é perfeito, não estou falando de perfeição não, porque realmente ninguém é perfeito. Mas entenda, você está num processo de aperfeiçoamento. Então você não pode repetir as mesmas coisas todo o tempo. Existe o tempo de aprender, existe o tempo para se evoluir e se existe o tempo para praticar. E nós precisamos hoje praticar o perdão. Eu já tive a oportunidade de fazer isso. Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu tive que separar o meu sentimento, botar num canto e pegar a palavra de Deus e colocar em outro canto. Dizer, qual é a verdade aqui? O que importa para mim é o que eu sinto, o que importa para mim é o que Deus está mandando eu fazer. E quando você faz esse tipo de reflexão, a sua razão, o seu emocional, as suas justificativas, ela borbulha. Não por isso, não por causa disso, não porque foi assim, não porque foi assado, não porque ninguém provocou, não porque ninguém falou. Não interessa. O que interessa é que nós temos uma verdade para nós seguirmos, porque essa verdade, se eu sigo, ela vai trazer transformações na minha vida, no meu caráter, no meu corpo e no meu espírito. Mas se eu me apegar à picuinha, porque o sentimento está falando assim ou assado, e eu esbarrar nisso e fazer com que isso me pare, eu estou simplesmente dizendo, Senhor, não posso, não tenho força. O que tu fizeste naquela cruz, para mim, realmente, no momento, eu não estou compreendendo. E eu vou recuar. E nós necessitamos, mais uma vez eu vou dizer, de deixar que as coisas das nossas emoções, os nossos achismos de lado, quando eles querem atrapalhar a nossa convivência com o Senhor. Sabe, irmãos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós para nos guiar em toda a verdade. E se você não tiver um relacionamento com Deus, como você vai ter sensibilidade para conhecer a Deus e ter sensibilidade para saber o que Ele quer para a sua vida? Se você anda de qualquer jeito, se você não obedece os princípios da palavra, se você negligencia o perdão, o amor, isso traz dano para a nossa vida. E quando nós estamos nesse campo da racionalidade, nós vamos ver que só quem perde somos nós. E diante de decisões, nós precisamos sempre colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Devemos considerar a palavra de Deus como a verdade suprema, a verdade absoluta, irmãos. Mesmo que os seus sentidos sejam totalmente opostos àquilo que você está achando, mas é a palavra de Deus. Já tive a oportunidade de ser confrontado por uma pessoa da família, e eu já falei isso daqui, e que não foi fácil. Meses depois, aquilo incomodando, porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você anda com relacionamento com o Senhor,
Você fica sensível às coisas do mundo. Você fica sensível às coisas da carne. Então aquilo trazia um peso sobre a minha vida. E um peso tão grande que estava atrapalhando no meu trabalho, na minha vida em casa. Porque é como se alguém tivesse enfiado um prego em mim, e aquele prego ou um punhal estava ali, estava doendo. E um certo dia, depois de muito colocar diante do Senhor, depois de muito ouvir a palavra de Deus, digo, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso mudar o curso dessa história. Porque se eu ficar alimentando as minhas emoções, se eu ficar questionando o porquê, se eu ficar questionando o que foi dito, mesmo sendo mentiras, eu não vou avançar para aquilo que Deus quer. Eu vou me sentir aprisionado nas minhas convicções. Senão eu preciso romper. E para se romper algo é necessário coragem, força e fé. E se carregar da palavra de Deus. Porque a própria palavra, ela te dá o respaldo do que você precisa. Quando você age de acordo com a palavra, a resposta ela vem em seguida. E não foi fácil. Em um determinado dia eu acordei e disse, é hoje. E eu saí até a casa dessa pessoa. E essa pessoa, quando me olhou, o olhar dele não foi diferente daquele rapaz que tinha nos assaltado. Foi um olhar de fogo querendo queimar de longe. E eu fiquei até com medo. Eu digo, vem cá. Quase que não vinha. Abri a porta do carro, eu digo, entra, senta aqui. E ali eu fiz aquilo que Deus tinha mandado eu fazer. Amém? Diante de tal situação, eu liberei o perdão. Sabe, quando eu estava falando, eu te perdoo, a carne queria dar um soco. A carne disse, aqui é a oportunidade que eu tenho para esganá-lo. Eu não tive. A carne queria fazer isso, mas as palavras saíam, porque existia uma verdade dentro de mim, uma força sobrenatural para que você possa falar aquilo que você necessita falar. E por que eu estou sendo tão detalhista? É porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Não estou dizendo que é uma facilidade, mas é uma decisão que nós precisamos tomar em nossa vida. E quando eu fiz aquilo, pedi perdão, falei mais algumas coisas, quando o meu coração estava esvaziado e em paz, eu encerrei. E aquela pessoa se levantou, olhou para mim com um olhar assim, como quem diz assim, esse cara é safado, ainda vem aqui pedir perdão. Ele simplesmente bateu a porta do carro e saiu. Não me disse uma nem duas palavras. Daí para frente é com o papai. A minha parte eu já fiz. E até hoje, quanto a isso, não tem um problema nenhum. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque deve ter acontecido na sua vida também, e você deve ter tido essa mesma atitude. Mas também pode não ter tido a mesma atitude. E ainda você... microfone. Amém, irmãos? Então, porque nós precisamos estar sempre ligados, antenados, conectados com a verdade de Deus. Quando se trata, e nós puxamos
esse tema para dentro da nossa casa, o que acontece dentro da nossa casa? Nós vivemos 24 horas juntos. Numa casa que tem 5 pessoas, são 5 cabeças pensando de forma diferente. E quando tem criança, é uma coisa, mas quando estão adultos, dificulta bastante o entendimento. E as desavenças, elas crescem. As diferenças de opiniões, elas vão crescerem. Mas sabe, irmãos, tudo a gente consegue adequar e trazer para o equilíbrio na palavra. Amém? É na palavra. Na minha casa nós temos 4 pessoas, tudo adultas. Sabe o que quer da vida. As instruções que foram passadas até o dado momento foram instruções importantes, instruções que fazem caminhar com suas próprias pernas. A minha e o meu papel como pai, como provedor, o Diana como cuidadora, nós fizemos. Nós não discutimos. Opiniões diferentes vai existir. Vontades opostas daquilo que a gente quer vai acontecer. Mas sabe onde é que a gente resolve isso? No lugar de oração. Não adianta você confrontar, não adianta você bater de frente. Falamos mais alto quando nós falamos com o nosso Deus. E a resposta chega. Amém? Às vezes nós vemos coisas que não agradam ao nosso coração. Mas Deus conhece o nosso coração. Mas Deus sabe o que nós fizemos. Mas Deus contempla o nosso desejo. Sabe quando você vai ali para o seu cantinho de oração, seja lá onde for, e quando você coloca diante do Senhor, Ele já vai à frente, consertando as coisas. E as respostas vão acontecendo gradativamente, com atitudes, muitas vezes do que com palavras. Amém? Então não há motivo de nós vivermos dentro de casa em brigas, em desavenças. E se isso acontecer, porque acontece em algumas famílias, não é? Se isso acontecer, por favor, pelo amor de Deus, não deixa que essa situação ela permaneça por muito tempo. Seja marido com mulher, seja filho com pai, seja mãe com a filha, seja o que for. Precisa-se de um ambiente harmonioso, aonde há dissensão, aonde há desconsideração, aonde há distrato, aonde há pessoas que não consideram, pessoas que diminuem a outra, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não está presente naquele lugar. O que está presente ali é um espírito de confusão. E a gente precisa discernir essas coisas. A gente precisa, quando esse tipo de situação acontecer dentro de uma família, a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é nos alertar e acordar por dentro. Não querendo entender aonde está com a razão. Porque, é como eu falei, cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de falar, cada um tem uma maneira de pensar. Mas nós precisamos viver em paz dentro da nossa casa. E nós precisamos ter o nosso coração sensível a pedir perdão dentro do nosso lar. Para as nossas esposas, para os maridos, para os filhos, os irmãos. Porque quando nós estamos regando a nossa família com os princípios da palavra de Deus, Deus está prolongando mais tempo de convivência saudável com essas pessoas. Agora, quando acontece o contrário, as pessoas não procuram a liberar o perdão e começam a fazer daquilo a sua convivência. Não, eu não sou assim porque você não é. Eu não faço porque você não faz. Não, mas tu se lembra o que tu dissesse?
Então eu falo assim, tu fica na tua, eu fico na minha. Então às vezes tem famílias, casas que vivem dessa forma. É o gato e o cachorro. Acho que é pior, né? Porque o gato e cachorro, agora você vai ver os cachorrinhos brincando com os gatinhos. Mas muitas vezes a falta de perdão, ela vai minando coisas do relacionamento que são tão importantes, que são os nutrientes do relacionamento. O diálogo, a franqueza, a simplicidade, a transparência no que você pensa, no que você quer fazer, nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus planos. A família, ela foi feita por Deus para crescer, para multiplicar, para viver, para glorificar ao Senhor, mas não para envergonhar o Senhor. Ah, mas é porque você não sabe como o meu marido me trata. Ah, mas é porque você não sabe como ela se comporta. Ah, mas meu filho não tem jeito. Irmãos, isso vai existir sempre. Desde que eu sou pequenininho, que eu presenciei violência dentro de casa. Sempre pequenininho eu ouvi meu pai trazendo palavras malditas, declarando coisas horríveis para os seus filhos. Mas essas coisas, irmãos, não trouxe dano para a nossa vida. Eu nasci num ambiente doente, um ambiente violento, um ambiente carregado de pecado, de bebida. Mas eu quero dizer para você que o perdão, ele restaura. A prática do perdão, irmãos, ele transforma qualquer tipo de família que vive de tristeza, que não tem paz. O problema está onde? O problema às vezes está aí dentro de nós. E a solução também está dentro de nós. Quando nós olharmos que nós não somos o dono da verdade, e nós olharmos para a verdade, você vai ver que você vai conseguir resolver tais problemas e você vai ter agora. Porque todo mundo pode construir uma casa, pode construir uma família. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, ter um lar em harmonia, em paz, em alegria, é diferente. São para aqueles que creem na palavra. Muitas vezes tem pessoas aí que são bens, não conhecem a Deus, vivem felizes. Vivem felizes. Mas ninguém sabe até quando. E essa felicidade, ela é passageira. Já presenciei famílias ricas, cheios de bens, mas no momento que o pai e a mãe se separou, a família foi destruída completamente em todas as áreas. Então nós precisamos ter uma vida dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, sem resquícios, sem ressalvas, sem arranhões. É você olhar para o seu filho e dizer assim, bom dia. É você chegar em casa e dizer, e aí filha, está tudo bom? É ele olhar para você, como foi lá? Como foi o dia? Vem para cá comer um bolinho de banana. Você está entendendo? Nós precisamos nutrir a nossa casa, a nossa família, com os costumes que a palavra de Deus manda que nós possamos exercer. Os princípios de Deus, irmãos, são perfeitos. Agora, não estou dizendo que não vai ter dificuldade, não vai ter desavença. Vai ter, irmãos, mas essas coisas não podem criar raízes. Então, é contornando essa situação que nós vamos entender o propósito do perdão da nossa casa. 1 Coríntios 13, 4, 7 diz assim: o amor ele é paciente, o amor é bondoso,
não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vi muitas vezes, quando eu era pequenininho, a minha mãe dentro de um quarto rezando, porque meu pai estava para chegar embriagado e certamente ia haver uma festa. E eu ficava com ela, pequeno, meus irmãos também, e nós ficávamos ali. Os nervos começavam a tremer dentro da gente. Nervosismo. Mas o amor da minha mãe superou tudo isso. Já são falecidos, mas viveram até o último dia que Deus permitiu. E quando meu pai se converteu, aí melhorou mais ainda. Quando a palavra, irmãos, quando a verdade ela chega na nossa vida, ela chega para trazer algo que vai valorizar, que vai mudar, vai acrescentar um pouco da parte de Deus, da graça, da sua unção, dentro desse lar. Então, precisamos viver em harmonia. Precisamos andar desarmados dentro da nossa casa também. Eu vou concluir. Lá em João 13, 34, 35, diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Nós podemos ver aqui que esse texto está em João, no capítulo 13. Jesus está prestes a ser sacrificado. E ele chega e diz: vou dar ultimato para vocês. Vou dar a vocês um mandamento agora. Agora, é um mandamento. Se é um mandamento, ele está mandando. E quem manda, irmão, do outro lado tem que obedecer. Então, nós aqui somos comissionados a obedecer esse mandamento. De amar uns aos outros. Porque se não tiver amor, não tem perdão. Se não tiver perdão, não tem eternidade com o Senhor. Precisamos perdoar. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz assim: agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Por que precisamos perdoar, irmãos? Primeiro, porque vou permitir que a pessoa se aproxime de mim. Segundo, não guardar ressentimentos. Quando libero o perdão, eu estou sendo atingido por uma descarga de ressentimentos, mais do que a pessoa que está recebendo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava liberando o perdão, há uma descarga de ressentimento, saía, se esvaindo. E a paz e o amor de Deus tomando conta daquele espaço que pertence a Ele. Um coração cheio de mágoa é um coração doente. Terceiro, somos livres de enfermidade no corpo, na alma e do espírito. Não sei se você já presenciou ou se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E eu creio que foi nessa época onde eu senti alguns sintomas e eu fui para o médico, fiz todos os exames e o médico dizia: não tem nada. Faça exame de sangue, faz exame do sei de quê, abdominal, faz tudo. Não tem nada. E a gente sempre vê as pessoas com problemas de saúde, mas vai no médico, faz os exames, não dá nada. Muitas vezes a raiz desse problema está justamente na falta de perdão, na falta de paz, porque isso traz dano para o corpo, traz dano para a nossa alma, traz dano para o nosso espírito. É como você se ficasse todos os dias se martelando dentro de você. E não tem a sensibilidade de dizer assim: rapaz, eu preciso perdoar. Eu preciso entender o que está acontecendo em mim. A pessoa chama isso de doenças psicossomáticas, né? Foi o que o médico falou para mim.
Diga, pô, eu nunca escutei essa palavra não, mas eu acho que está faltando alguma coisa, porque um ser humano não pode viver se sentindo alguma coisa e não ter nada. Se não tiver no natural, tem no espiritual. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos, para que nós possamos ser cuidados por Deus e deixar que esse ambiente familiar não seja atingido por essa mesquinharia, por essa individualidade, muitas vezes, que o homem ou a mulher ou um filho tem, de querer ser o bambambam, de querer ser o melhor. Não, nós não somos os melhores. Nós somos perfeitos diante do Pai. Nós somos pessoas que estamos ali para viver bem um com o outro. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Porque existem muitas pessoas que já estão enraizado dentro de si a amargura, o rancor, o ressentimento, e não despertam o que precisam tirar esse lixo de dentro através do perdão. Então, se você está aqui nessa noite ou dessa tarde, você pode fechar os seus olhos. Eu não vou chamar você aqui na frente, irmão, porque eu não quero te expor, irmãos. Mas eu quero que você seja sincero diante de Deus nesse momento. Fecha teus olhos. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nesse momento, mas que você não dê vazão, não dê razão aos seus sentimentos, às suas emoções. Repito, não importa o que foi feito, não importa qual a motivação, não importa quem está certo ou quem está errado, o que importa é que nós necessitamos liberar perdão para aqueles que nos fizeram mal. Nós precisamos estar livres diante do Senhor para receber a cura, para ir para o céu quando nós morremos aqui. Nós precisamos estar livres diante do Senhor, assim como Ele nos fez livres. Nós precisamos permanecer sem estar com essas coisas dentro de nós e guardando o ressentimento que está trazendo dano para a nossa vida. Então que você possa colocar a mão no seu coração, que você possa fazer uma reflexão. E eu quero orar por você nessa noite. Senhor Deus, Tu conhece, Pai, cada coração. Você conhece cada pessoa, Pai, que passou, que passa por essa situação, Senhor. E nós queremos nesta noite, Senhor, trazer luz aonde não há luz. Nós queremos levar a Tua palavra, Senhor, para que possa chegar o discernimento e as pessoas tomarem as decisões certas, Pai, baseado naquilo que Você manda, não naquilo que as pessoas acham, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada um aqui, Pai, que está passando por essa situação, que ainda não conseguiram, Senhor, entender a razão pelo qual eu preciso perdoar alguém que me fez o mal. Não foi eu que saí da minha casa para jogar o tijolo na cabeça do menino, mas foi o menino que saiu e jogou o tijolo na minha cabeça. Eu preciso perdoar esse menino, eu preciso perdoar essa pessoa. Não importa a causa, mas o que importa é a atitude correta. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa convencer cada um, Senhor, a sair daqui, Senhor, com esse pensamento, sendo quebrantado por dentro. Fala ao coração deles, traz à memória os versículos que nós falamos aqui, traz à memória deles, Pai, versículos, Pai, da Tua palavra, exortando, corrigindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse culto, Pai. Nós te abençoamos, Pai. Nós abençoamos a igreja. Nós abençoamos essas pessoas, Senhor. E nós queremos, Pai, declarar uma semana cheia de paz, de saúde, plenitude e de harmonia no lar dos nossos irmãos. Eu te dou graças, Pai, porque até aqui você tem nos ajudado e você tem sido conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te dou graças, eu te agradeço em nome de Jesus. Irmão, se você está aqui, entrou nessa igreja pela primeira vez e que você ainda não fez do Senhor o seu Salvador, se você ainda não disse um sim para o Senhor, se você ainda está em cima do muro, como uma vez eu fiquei,
Eu queria te dizer que hoje é um dia muito especial, que hoje é um dia de mudança na vida daqueles que buscam o Senhor. Então, se você está aqui e você não fez essa aliança com o Senhor ainda, é o tempo de fazer essa aliança hoje. Alguém aqui? Ninguém? Todos salvos? Batismo no Espírito. Alguém deseja ser batizado pelo Espírito, receber o poder de Deus sobre você, falar em outras línguas? Se você está aqui, esse poder é disponível para você também. Amém? Cura. Eu vou orar por cura, bem rápido. Mas eu quero te dizer, se tiver resquícios de falta de perdão dentro de você, cuidado. Pai, em nome de Jesus, sei que você já levou as nossas dores, as nossas enfermidades naquela cruz. Eu declaro, Pai, cura sobre a tua igreja, em nome de Jesus, Pai, porque você já fez o que tinha de ser feito, e nós apenas recebemos no nosso corpo físico, no nosso espírito e no nosso espírito e no nosso entendimento, Pai, na nossa alma, somos curados em nome de Jesus. Pastor.